qualquer prova, independente da banca, vamos entender que o verbo ele é sempre a parte principal de qualquer questão aí concursística, ou seja, dentro de qualquer edital, você tem aí o verbo como um pontapé inicial para entendermos principalmente as relações sintáticas dentro da oração. E é exatamente sobre relação sintática que nós precisamos agora, já ainda que timidamente, começarmos a discorrer sobre estas funções. Por quê? Porque em tela você tem aí a informação da possibilidade de haver uma classificação da voz verbal, ou seja, assinale alternativa em que apresenta... o contexto apresenta a voz passiva ou voz ativa, enfim, você precisa entender que há uma diferença muito grande entre classificação de voz e transposição de voz, tudo bem? Então, veja, eu posso ter ali vários verbos, independente de sua classificação ou de sua classificação com relação à regência, trazendo ao contexto a ideia de que o sujeito, sabe aquele sujeito que é o ser que pratica a ação, representado pelo nosso pronome pessoal do caso reto, eu entendo que ele estará praticando, o contexto me permite entender, praticar uma ação. Então aqui a gente já começa a entender como verbos significativos, ou aqueles que expressam ação, todos aqueles que são genericamente classificados como verbos em que o sujeito necessariamente está desenvolvendo, desempenhando uma ação. Tirando as exceções, que são os verbos de ligação, ou seja, verbo de ligação, dependendo do contexto, ele não expressa a ação, ele só qualifica o sujeito, mas isso depende do contexto. Então, o que eu quero dizer? Eu posso ter uma oração assim, dizer, por exemplo, que eu preciso, vendo? Ó, eu preciso, não há aqui a escrita clara do pronome pessoal do caso reto na primeira pessoa, mas entende-se pelo tipo de comportamento do verbo que estou fazendo referência à primeira pessoa. E eu posso dizer que eu preciso de ajuda. E quando eu falo que eu preciso de ajuda, é uma ação. Precisar é uma ação. E aqui, a única diferença que eu quero que você guarde é que apesar de este verbo estar ali denotando uma ação praticada pelo sujeito, não há possibilidade de transposição de voz. Você não consegue fazer a transposição da voz ativa para a voz passiva. Tá vendo? Então, a diferença, o que pode ter na sua prova? Classificação de voz. O que pode ter na sua prova? Transposição de uma voz para outra. Legal. Então, aqui ó, a gente vai generalizar. Pensa sempre na semântica. Quando eu falo que eu preciso de ajuda, estou praticando uma ação. Quando eu falo que eu estive, é o verbo estar, mas não é nesse contexto que vou colocar aqui um verbo de ligação. Quando eu falo que eu estive em São Paulo, eu pratiquei a ação de estar em São Paulo. Então, nesse contexto, o verbo é significativo. Porém, não é porque ele é um verbo que expressa a ação que eu consigo fazer transposição de voz, e você já vai entender por quê. É diferente no contexto quando eu digo para você que eu estive triste. Por exemplo, eu estive triste ontem, eu estive triste. Agora, neste caso, você vai entender que este não é um verbo que expressa a ação. É um verbo que necessariamente está sendo utilizado para ligar um qualificador ao sujeito, ao famoso verbo de ligação. Marquei isso. Então, tá, todas as vezes que eu tiver um sujeito praticando a ação, eu sei que esse verbo está na voz passiva. Corretíssimo. Agora, quando eu tenho um sujeito que sofre a ação, eu terei, então, a voz passiva verbal. Legal, quando o sujeito sofre a ação. Veja que eu não estou utilizando a palavra transposição de voz. Agora, quando eu falo que nós estamos com um sujeito que ele é o receptor da própria ação, ou seja, ele pratica
e sofre a ação, este verbo está sendo classificado, ou a voz verbal é classificada como voz reflexiva. Por exemplo, os funcionários se feriram durante a manifestação. Faltou aqui só uma construção, uma colocação aqui, ó, os funcionários se feriram na manifestação ou durante a manifestação. Faltou aí, só conserte no seu material. Quando eu digo que a greve foi planejada pelos metroviários, veja que de quem eu estou falando. Eu não estou falando dos metroviários, eu estou falando sobre a greve. Quando eu falo que os metroviários planejaram a greve, agora eu não estou mais falando da greve, eu estou falando que quem praticou a ação foram os metroviários. Perceba então que o foco da oração número 1 são os metroviários. O foco da oração número 2 é a greve. O foco da oração número 3 são os funcionários, porque o sujeito é soberano na oração, ele é sempre a parte principal de uma oração. Mas observe que, se eu for dar sentido, visualizando, porque ler é dar sentido ao texto, quando eu leio os metroviários planejaram a greve, eu estou vendo um sujeito praticando a ação. Quando eu falo que a greve foi planejada, realmente eu tenho como foco a palavra greve, mas eu não visualizo a prática da ação, e sim o sofrer de uma ação. E os funcionários se feriram, eu consigo ver as duas coisas, o praticar e o receber a ação. Isso é classificação de voz verbal. Agora, para fazer transposição de voz, você já precisa, ainda que a gente não dê nomes, tá? Porque a gente ainda não vai, nós não vamos nos prender à classificação destes termos que eu vou chamar depois, um pouquinho mais para frente, eu vou falar de objetos, né? Os nossos famosos objetos diretos ou indiretos. Mas aqui, eu quero que você, para efeito de transposição de voz, guarde assim, quem fez o quê? Quem fez o quê? Quando eu falo quem, é o sujeito. Quando eu falo fez, é o verbo. O que seria o complemento. Ou seja, eu preciso que você encontre, para efeito de transposição de voz, essas três partezinhas. O sujeito, o verbo e o complemento. Vamos dar sentido? Ontem o governo anunciou as medidas. De quem eu estou falando? Perceba que isso aqui é uma situação temporal, não é isso? Então, isso aqui não se encaixa em nenhuma destas funções. Quando eu digo que o governo anunciou medidas, quem praticou a ação foi o governo. Quando eu digo que ele anunciou, esta é a minha ação. Quem anuncia, anuncia algo. Olha só, aqui está o meu complemento. Ou seja, veja que aqui não há a presença de nenhuma preposição. Não há a presença de nenhuma preposição. Isso quer dizer que eu tenho um verbo que pede complemento direto. Não há nenhuma preposição, porque se tiver complemento ali com preposição, eu também não vou conseguir fazer transposição de voz, ok? Então, ó, é esta parte aqui que me interessa. Vou fazer a chamada cruzadinha. Vou cruzar aqui, ó. Eu pego este complemento e puxo para cá. As medidas. O governo vai para lá, acompanhado de preposição. Pelo governo. E o nosso verbo, que é exatamente como a banca aborda. O trecho destacado na voz passiva assinale a alternativa correta. Então, preciso fazer a transposição. Se eu tenho um verbo só, eu preciso de dois verbos. Se anunciou é pretérito, eu vou colocar o verbo auxiliar no pretérito. E vou fazer com que o meu verbo principal fique no particípio. Anunciar, tá vendo? E aí, esta poderia ser uma alternativa. Só que veja, o que a gente combinou? Que esse cara aqui, independente se ele é ativo ou passivo, ele manda, ele é soberano. Então, aqui eu errei a concordância, ou seja, para que eu consiga consertar isso aqui
não para efeito de transposição, mas para efeito de concordância, eu preciso entender que se são medidas, o meu verbo auxiliar vai para o plural. E o particípio, porque representa um nome, é um verbo em sua forma nominal, ele também vai para o plural. Então, as medidas foram anunciadas pelo governo. Isso aqui é, portanto, a nossa famosa voz passiva analítica. Porque, deixa eu só colocar mais para cá, nem vou colocar a voz passiva, só vou colocar aqui analítica. Tudo bem? Porque necessariamente você tem o sujeito da oração sofrendo a ação de ser anunciada por alguém. Silvia, mas e esse alguém? Ele vai ter um nome? Sim, vai ter um nome. Ele é o nosso famoso agente da passiva. Sempre preposicionado, dando sentido ao texto, eu percebo que é ele que está praticando a ação sobre este sujeito. Agente da passiva, sujeito paciente. Toda voz passiva analítica tem pelo menos 2 verbos, ou seja, é formado por um verbo auxiliar, formada esta voz por um verbo auxiliar, mais um verbo principal no particípio. Se você não está recordando, daqui a pouco a gente vai explicar aí, ou vai recordar o que é o particípio. Então, nesse caso, nós temos a voz passiva analítica. Quero observar agora em uma construção mais diferenciada e mais desordenada, por assim dizer. Veja, o aluno será informado, ao aluno será informado o local pelo coordenador. Vamos visualizar. Eu entendo que eu estou falando sobre o local. Estou falando sobre o local, que vai ser informado pelo coordenador. Quem está praticando a ação é o coordenador. Mas veja que este sujeito, ele não pode nunca ser preposicionado. Então, aqui, ó, porque ele está preposicionado, ele é o agente da passiva. Quem é que vai sofrer a ação? Quem é que vai ser informado? Quem será informado? Opa, é o meu local. Então, o local é a palavra principal da oração. Ok. Será informado é a nossa locução verbal. Locução verbal, olha só, verbo auxiliar, mais um verbo principal no particípio. Maravilha. E aqui, olha, nós temos um complemento preposicionado. Ou seja, não me interessa, para efeito de transposição de voz, termos circunstanciais ou termos preposicionados, no caso, complemento nominal, objeto indireto. Não interessa, quero que você se prenda somente a isso aqui, ó. Tem preposição e isso aqui é um termo circunstancial. Vamos fazer o processo inverso, porque aqui você entendeu que o aluno, aliás, o local está sofrendo a ação de ser informado por alguém a alguém. São várias parcelas aí de funções, né? Tem várias funções dentro da oração. Mas vamos fazer de novo aquela cruzadinha, ou seja, o coordenador vem para cá, sem preposição. O coordenador. Para efeito de voz ativa, agora, fazendo a transposição, eu preciso sempre eliminar um verbo. Da ativa para passiva, eu preciso sempre acrescentar um verbo. Legal, vou tirar este verbo e vou jogar o tempo verbal para cá. O coordenador informará. Legal. O que ele vai informar? O local, tá vendo? Ó? Informará o local. Agora eu posso, sem problemas, colocar aqui, isso aqui não me interessa, poderia colocar ao aluno, o coordenador informará o local, o coordenador ao aluno informará o local, o coordenador informará ao aluno o local, ou o coordenador informará o local ao aluno. Tanto faz, desde que agora eu entenda que, neste caso, o meu coordenador vai praticar uma ação. Portanto, aqui há a voz ativa.
Isso é transposição de voz, da ativa para a passiva ou da passiva para a ativa. Legal, esta é a ideia ou o que a banca comumente vai cobrar na sua prova. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!